dentro do eixo cartesiano, calculando várias coisas. Vamos ver? O primeiro tipo de função que eu tenho é quando o A é maior do que zero. O A é positivo, certo? Então a formação dela sempre vai ser essa aqui, ó, f de x igual a ax mais b, beleza? Sempre o A tem que ser positivo. Vamos ver como é que ela fica no eixo cartesiano? Vou botar aqui um ponteirinho pra gente. Matéria nova, é bom a gente marcar, né? Então aqui, vamos lá. Aqui está o nosso eixo cartesiano, né? Quando o A for maior que zero, a reta sempre vai estar aqui, ó. Ela vai vir do negativo, tá vendo o eixo Y aqui, ó, negativo, para o positivo. Então ela está, ó, aumentando os seus valores. Por isso o A tem que ser maior do que zero, porque a nossa reta está aumentando, ok? Dentro dessa função, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa reta, entendeu? Essa aqui, ó, essa reta, ela sempre vai ter o A maior do que zero, ok? Meu A vai ser maior do que zero. Eu tenho aqui, quando a reta cortar o eixo X, que é o eixo das abscissas, eu vou ter o quê? Eu vou ter um ponto, né, B, um ponto B qualquer, menos 1 e 0. Por quê? Isso aqui é um par cartesiano, sempre vem x, depois vem y. Então, quando a reta corta um eixo, o outro eixo é igual a zero. Se está cortando o eixo x, y vai ser igual a zero. Beleza? Aqui eu tenho um outro ponto cartesiano. Qual seria esse outro ponto? Já sei que quando corta o eixo y, x tem que ser zero. Ok? Então tá lá, ó. Botei um ponto A qualquer, 0 e 1. Ou seja, x é igual a 0, y é igual a 1, porque está cortando a reta em 1. Beleza? Eu botei aqui, ó, um dizer para a gente não esquecer, isso é muito importante. No ponto A temos a interseção da reta com o eixo das ordenadas, que é o y. Sempre teremos o valor de b na função. Ou seja, se eu marcar aqui, sempre que a reta cortar, tá vendo aqui, ó, cortando aqui, ó, o eixo y, esse valor aqui é o valor de b. Ou seja, se eu tenho lá o ponto 0 e 1, b vai ser igual a 1. Beleza? É isso que está tentando dizer. Na informação B, no ponto B, nesse ponto B aqui, ó, temos uma interseção da reta com o eixo das abscissas, que é o x. Está aqui. Quando a reta corta o eixo x, eu tenho essa interseção aqui. Essa interseção nada mais é que a raiz da minha função. A gente vai ver daqui a pouco mais para frente como é que se calcula uma raiz de uma função, tudo isso. Mas de antemão você já está sabendo que se eu tenho um eixo cartesiano já desenhado, onde corta o eixo y, eu tenho o valor de b, que é esse b aqui, ó, da função, certo? Vou marcar aqui para vocês. Então tá aqui, ó. Quando a reta corta o eixo y, esse valor aqui é o valor de b. Tá aqui, ó, esse b aqui que eu estou falando, beleza? E quando corta o eixo das abscissas, esse valor aqui, ó, que vai ser o menos 1, é o valor de x, que é a raiz da função. Beleza? Show! Vamos para um outro tipo de função. Quando o A for menor do que zero. Aqui nós vimos o A maior do que zero. Então aqui é o A menor do que zero. Se o A maior do que zero vai do negativo para o positivo, é evidente, né, que o A menor do que zero vai vir do positivo para o negativo. Ok? A formação dela sempre vai ter o quê? O valor de A negativo. Sempre. Tá? Então aqui está o nosso eixo cartesiano e a nossa reta, conforme eu falei, ó, ela vem do positivo e vai caindo para o negativo. Certo? Está lá, vem do positivo e vai caindo para o negativo.
Aqui eu tenho a reta, né? Essa reta aqui ela sempre vai ser representada por A menor do que zero, tá? O A tem que ser negativo. Eu tenho aqui a reta quando corta o eixo Y, né? Conforme eu falei lá na outra, é o valor de B. Então aqui eu posso ter, ó, o ponto A 0 e 1. Então já sei que B vai ser igual a 1. E aqui, ó, eu tenho a raiz da função, certo? Onde a reta corta o eixo x. Então é a raiz da função que eu tenho um ponto B, 2 e 0 de y. Então tá aqui, ó, a raiz da função, eu tenho x igual a 2. Lembra que eu falei aqui, nesse item 1 aqui? Então vamos lá. Então tá aqui, ó, B igual a 1. Vou marcar aqui. Aqui, ó, B é igual a 1, que é a interseção com o eixo y. Tá aqui, ó, onde corta o eixo y, B vai ser igual a 1. Tá lá. E aqui eu tenho x igual a 2, que vai ser o quê? A raiz da minha função, que é onde a reta corta o eixo x. Então eu tenho x igual a 2. Dessa forma, né, fica lá, ó, tudo desenhado certinho, beleza? Eu botei aqui como exemplo, né? Vamos ver aqui mais uma constante, mais uma função e depois vamos ver o exemplo. Vamos lá. Ainda faltou essa aqui, ó, que é a constante. O que vai ser a constante? Constante é quando não tem a função não tem raiz, ou seja, se não tem raiz não tem o x, né? Não tem o x, olha lá. F de x igual a b somente. Como é que vai ser a formação dela no eixo cartesiano? Vamos ver? Ela vai ser uma reta. Tá vendo aqui, ó? Uma reta. Pode ser uma reta paralela ao eixo x positiva ou paralela ao eixo y negativa. Posso ter aqui também, ó. Certo? O que eu não posso ter na função constante é uma reta cortando o eixo x. Nunca vai cortar, ok? Porque não tem x, beleza? Mas ainda assim, eu tenho lá a minha reta com a formação de A igual a 0, né? E vou ter o valor de B somente, né? Que a reta corta no eixo Y, não corta no eixo X, mas corta no eixo Y. Então eu tenho o valor de B, eu vou ter lá, ó, B igual a 2, beleza? Então eu vou ter aqui, ó, só para a gente não esquecer, que na função constante a reta nunca, vamos marcar isso aqui bonitinho pra gente, ó. Esse nunca aqui é importantíssimo. Ó, nunca corta o eixo x. Desta forma, uma função constante nunca terá raiz. Foi o que eu falei. Tá bom, gente? Então vamos aqui, ó. Botei um exemplo aqui de uma função qualquer. Então vamos analisar antes de ver o que foi que eu botei de escrito ali. Vamos botar aqui um ponteiro. Vamos lá. Tá aqui, ó, vindo do negativo para o positivo. Então já sei que isso aqui é A maior que zero. Tem o tipo de função lá, certo? Tem aqui, ó, a reta corta no eixo Y em 5. Então B vai ser igual a 5. Esse ponto A aqui vai ser o quê? Se a reta corta o eixo Y, eu tenho 0 para x, 5 para y. Então vai ser 0 e 5. Quando ela corta no eixo x, eu tenho a raiz da função, não é isso? E esse ponto B vai ser quem? Vai ser mais ou menos aqui menos 1,2 e 0, porque está cortando o eixo x, então y vai ser igual a 0, certo? Vamos ver lá agora. Está lá, ó, uma função, o tipo da função, marca aqui, ó, com ponteiro, ó, o tipo da função e como ela vai ser representada. Aqui, ó, o A maior do que zero, beleza? Depois, eu vou ter o quê? A interseção com o eixo Y, que eu falei, ó lá, o B vai ser igual a 5. Então, B, ó, onde corta o eixo Y, B igual a 5, beleza?
Depois a interseção com o eixo x. Eu tenho x igual a menos 1,2. Né? Passou aqui do menos 1, aqui está o menos 1 para cá. Antes, aqui é menos 1,5, 1,2. Beleza? Depois, o ponto A, que eu te falei, ó, se ela corta o eixo y, então x é igual a 0. Y igual a 5. Está aqui, ó. A, 0 e 5. O ponto B, se ela corta o eixo x, eu tenho 0 para y e menos 1,2. Beleza? E aqui, gente, ó, tá aí, ó, um exercício para vocês fazerem em casa, né? Para poder fazer aí, e eu quero aí, desse exercício, o que eu quero? Que você fale o tipo de função, escreva os pontos cartesianos, qual é o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, não importa a letra que você vai botar. Eu quero que você escreva o ponto cartesiano. Não esquece, é um valor para x e um valor para y. A interseção do eixo das abscissas, que é quando corta o eixo x, e das ordenadas, ok? Que é quando corta o eixo y. Eu quero a interseção. Se eu quero a interseção, eu quero o ponto cartesiano, que é formado por x e y. Beleza, gente? Então, ó, bom estudo, que você consiga entender bem a matéria e consiga fazer esses exercícios aí, tá? São bem simples, são bem fáceis e tranquilos. Eu não sou nada demais pra te dar medo, mas você também não é velho demais pra me contar. Só que eu tô velho demais pra ir preso sem papai.